vamos iniciar oficialmente. Bom dia a todos aí. Nós vamos ter uma aula da disciplina URB 114, Sistemas de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Hoje é dia 22 de setembro de 2021. Nós estamos iniciando aí a primavera, né? Que a primavera nos traga bastante água, né? Que é o tema central, inclusive, aqui da nossa disciplina. Acho que a maior parte, todos, né, talvez já me conheça, né? Mas só reforçando, eu sou engenheiro sanitarista, né? Fiz mestrado e doutorado nessa área de meio ambiente e saneamento, e especificamente quanto ao abastecimento de água, eu tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro projetista de alguns projetos, né? Assim como também atuei do outro setor, vamos dizer assim, né, que é o titular do Serviço de Abastecimento de Água, a Prefeitura. Então, eu pude acompanhar também, por esse outro setor aí, os serviços e atividades desse sistema tão importante para a cidade, né, que é considerado, inclusive, um serviço essencial, né, a água, né, o abastecimento de água, né, então não dá para pensar em cidade, em área urbanizada, sem água, né, para abastecer aí os diversos usos, né. Nós vamos dar um enfoque aqui para o uso doméstico, né, mas essa água que a gente prepara para o uso doméstico, na cidade a gente usa ela para outros fins também, uso comercial, até mesmo podemos fornecer para o uso industrial. Algumas indústrias dentro aí da cidade ou no entorno da cidade pode ser abastecida aí com essa água, né? Mas algumas produzem a sua própria água também, né? Devido à necessidade industrial. Um outro uso é o uso público, né, dessa água que a gente prepara aí para o uso humano. A gente usa ela no uso em atividades públicas, como, por exemplo, como higienização de vias, higienização de espaços, né, e foi importantíssimo, principalmente no primeiro momento da pandemia, né, a gente precisa contextualizar todo momento, né, a questão da pandemia aí, com a questão, né, das cidades, e com o saneamento não tem como a gente não contextualizar, né? Nós estamos vivendo esse problema, né? Tomara que isso fique só, né, assim, na memória, né, nas lembranças aí, no histórico, a gente não tem que passar de novo por uma pandemia enquanto a gente estiver aqui, né, no planeta, né? Então, que vocês levem esse aprendizado aí só como histórico e não como necessidade depois de atuar numa próxima pandemia. Mas a gente viu aí no início dela, né, a importância, né, que se deu para os elementos do saneamento, inclusive a água potável, a água limpa, a água preparada para o consumo humano, porque no primeiro momento a gente não tinha a informação que a principal forma de contágio era o ar, né, os aerosóis aí, né, e aí a gente, né, tinha aí a informação que os objetos, as superfícies eram uma forma, assim, potencial, né, importante de transmissão do vírus, né, e depois a gente foi vendo que não é bem assim, né, mas ainda tem um risco, né, considerável, mas não é um risco maior, e aí a água, né, inclusive para higienizar não somente o humano, né, as nossas mãos e tudo aí, principalmente para a questão de contato, também os espaços públicos, como eu estava falando antes, né, desde, por exemplo, espaços compartilhados, como um ponto de ônibus, né, praças, vias, outros espaços públicos, né, naturalmente foi utilizado também agentes desinfetantes, né, mas a água potável é o primeiro elemento ali para fazer essa limpeza. Então, essa água dos sistemas de abastecimento de água que a gente vai ver, ela é uma água essencial, né, dentro
de todas as demandas que a gente tem na cidade. A gente tem demandas essenciais e demandas básicas, né, para poder operar, sem falar das outras necessidades tecnológicas e tudo mais, né? Nós estamos falando de necessidades, tem um patamar, né, inicial, que é as essenciais, né, como água, energia, são demandas essenciais. E depois passa para as básicas, como educação, saúde, inclusive, é essencial, né, atividade essencial. Segurança pública é uma atividade básica, né, então tem essas outras aí. Então, a questão de priorização, de importância, né, o abastecimento de água está naquelas ali mais importantes, ou seja, os serviços essenciais, tá? Eu vou... Então, assim, só para fazer essa introdução, né, essa é uma disciplina, assim, que eu acredito ser muito importante para a formação do urbanista, tendo em vista dois pilares. Eu já vou adiantar aqui, mas na hora que eu apresentar o conteúdo, eu vou fazer questão de destacar isso aí com vocês, em termos de formação, né, profissional dessa disciplina, depois pensando até na própria habilitação, eu destacaria dois conteúdos aqui importantes que nós vamos ver para essa atuação profissional de vocês, como, né, engenheiros e engenheiros urbanistas aí. E aí é o seguinte, a primeira é do ponto de vista do planejamento urbano, entender essa questão que eu acabei de falar aqui agora, né, da essencialidade do serviço de abastecimento de água e tratar ele como tal, importante, né, não tratar ele, né, com algo que está debaixo da terra, como muitos gestores tratam, né, ou vão livrar desse problema, vão terceirizar isso, né. Não adianta, terceirizar não significa que o gestor vai se livrar do problema, não. A gente tem visto em Ouro Preto como que o problema se agravou mais ainda, tá? Então, não estou querendo dizer que a terceirização é ruim ou não, né? Isso é um outro ponto a ser destacado, né? Então, assim, serviços essenciais devem ser terceirizados ou executados pela iniciativa pública. Então, essa é uma pergunta que, em outro momento, a gente tem muita coisa para desenrolar em cima disso, né? Mas não quero entrar nesse detalhe. Mas o fato é que o abastecimento de água, a regra do jogo, permite ele ser desenvolvido, ele ser executado, né? Tanto pela iniciativa pública, que é o titular do serviço, que é o responsável do município, nesse caso, né? Quem representa o município é a prefeitura, né? E a regra também permite, se aquela política pública entender que a melhor forma de executar o serviço é através da terceirização, com a iniciativa, e a terceirização pode ser tanto para a iniciativa pública quanto para a iniciativa privada. Isso a regra do jogo já permitia antes. Não tem nada de irregular isso. Em alguns lugares, inclusive, ela é a solução. Então, agora, não existe, para essa questão, assim, qual que é a solução mais importante, a mágica, a única, né? Cada cidade, gente, é uma condição não somente física, ambiental, né? Histórica, cultural. Então, cada lugar tem que ser tratado de forma individual. Então, por isso que a gente, para essas condições, tem que estudar o lugar, né, para ver qual que é a melhor solução, inclusive qual que é a melhor solução para aquele momento, ou para os cenários projetados. Mas o fato é que o serviço, como, né, sendo importante para o desenvolvimento da cidade, que eu estava falando, né, anteriormente, ele tem que ser tratado, né, de forma significativa, pôr lá na ponta da agenda pública, e aí, como planejadores, que eu estava falando, né, em termos de formação da profissão de vocês aí, né, com uma atuação depois profissional de vocês, eu vejo, então, né, uma formação importante para isso, como planejadores, e aí, sem destacar muito agora, nós vamos ter oportunidade para destacar um pouquinho isso mais. A gente vai ver um tópico especial sobre isso na disciplina, que é a escolha de manancial. Então, assim, não adianta saber projetar rede, saber, né, isso a gente vai, é o segundo momento, tá? Que é projetar a infraestrutura,
as tubulações. Então, vocês vão sair, né, espero eu, habilitados. Espero no sentido assim, não do CREA habilitar, porque em termos de conteúdo, carga horária vocês vão ter, né? Em termos assim, de aprendizado mesmo. Tá? Espero que no final vocês tenham condição básica aí para saber fazer esses cálculos dimensionais aí de redes. Então, esse é um outro ponto, tá? Então, assim, em termos de formação dessa disciplina, depois para atuação profissional, eu vejo, então, esses dois segmentos. Vai contribuir muito com a atuação de vocês profissionalmente, tá? Enquanto planejadores, pensar na água como serviço essencial e na questão do manancial, né? A gente está vivendo cada vez mais grave isso nas cidades, falta de água próxima, né? Então, cidades aí puxando adutoras de mais de 200 quilômetros, né? 2 vezes aí Belo Horizonte, de cano para pegar água lá no manancial lá. Então, isso não fica baratinho, não, né? Ali no Alphaville, ali tinha um outro projeto, né? O Alphaville, aquele condomínio quando a gente vai para Belo Horizonte, né? Tá do lado esquerdo. Existe um outro projeto para duplicar o Alphaville do lado direito, quando a gente atravessa ele ali, né? Pega a 040 entrando à direita assim, ó. Então aquela área direita ali, eles queriam duplicar. Na época, a gente fez até eles consultaram a gente para fazer um estudo, né, de oferta de água e tal, e teria que buscar água lá no Paraupeba, lá perto de Brumadinho. Aí, bum, estourou a barragem. Então, um planejamento urbano, né, que vocês vão estar trabalhando de forma integrada, que é o diferencial desse curso, que não é trabalhar de forma isolada, igual, né, na minha formação de engenheiro sanitarista, eu apliquei muito a questão de como projetar o sistema, mas não pensar dessa forma integrada que vocês vão ter aí com todo o planejamento urbano, do ordenamento territorial, parcelamento do solo, a questão, né, do regime hídrico, da questão também da mobilidade urbana. Então, todos esses elementos, quando eu estudei, não fui, né, orientado a pensar dessa forma integrada, desse planejamento integrado que vocês não estão sendo, né, conduzidos. Né? Então, fica mais difícil. Então, assim, pensar no planejamento urbano, né, dessa forma isolada, né? Então a coisa não vai fechar no final, né? E aí entra até essa questão, né, dentro dessa de escolha do manancial, né? Qual manancial que nós vamos escolher para abastecer a cidade? Tem quantidade, tem qualidade satisfatória? E se a cidade crescer, ele continua tendo condição de nos atender? Né? Tem um plano de segurança para ele? Se acontecer, por exemplo, um caso desse de uma barragem, tem uma barragem acima do ponto de captação, parou a captação de água ali para Belo Horizonte. Boa parte, né, de Belo Horizonte é abastecida por uma captação que tem na segunda curva ali, depois da cidade de Brumadinho, no Rio Paraupeba. Então, o Rio Paraupeba, ele encontra o Córrego do Feijão, onde que desceu a lama, né? Aí, eu acho que uns 3 quilômetros do córrego, talvez um pouquinho menos, agora não estou lembrado, a barragem estourou e aí desceu pelo vale desse Córrego do Feijão. Esse Córrego do Feijão é um córrego que é tributário do Rio Paraupeba. Importante aí, né, bacia do São Francisco, aqui no estado de Minas Gerais. Aí, na hora que chegou no Paraupeba, a lama é mais ou menos uns 2, 3 quilômetros de rio, né? O rio vai serpenteando, né? Até chegar em Brumadinho. Então, ele passa por Brumadinho ali, né? E aí, depois que ele passou pela cidade de Brumadinho, tem a primeira, acho que a segunda curva do rio, tem uma captação de água grande para Belo Horizonte, né? Que alimenta o sistema de Belo Horizonte, né? São várias captações para Belo Horizonte, né? São vários sistemas alimentadores, né? Um deles é o Paraupeba. E aí teve que suspender o abastecimento de água. A sorte que naquele momento, se não me engano foi em janeiro, né? Que aconteceu o rompimento, os reservatórios não estavam com problemas de
de volume de água, que é o que a gente está vendo todo dia, né, no jornal aí, né? Esse é um outro ponto também do planejamento urbano que nós temos que pensar, né? Então, assim, é pensar nessa captação, no abastecimento de água, não somente lá dentro da cidade, na tubulação, na infraestrutura, mas pensar como planejadores urbanos nessa coisa integrada, inclusive com o seu entorno, né? Não é só ali na mancha urbanizada, né? E pensar na questão da produção da água, de manter, né, aquele ponto ali produzindo água, né? Isso também é muito importante para nós, né? E um outro elemento, né, que eu destacaria da disciplina é a questão do projeto mesmo, vamos dizer, hidráulico do sistema, né, que a gente vai puxar lá, da captação até a distribuição nas casas, até chegar ali nas derivações que a gente tem da rede, né, da rede domiciliar, onde a gente, então, vai ter as derivações ali para as instalações domiciliares, né? Ou seja, até chegar no cavalete das residências, tá? Então, esse projeto hidráulico nós vamos ver, e ele, inclusive, é o foco do produto nosso aqui da disciplina, tá? Então, vamos fazer um projetinho aí de um sistema de abastecimento de água, né? Considerando aí os elementos de projeto, tá? Mas nós vamos ver uma aula específica sobre isso também, de projeto, vamos usar ali algumas referências, como as orientações técnicas da Copasa e tal. E desse sistema todo de abastecimento de água, com certeza, aquele que vocês vão mais desenvolver, né, como projetistas, é a parte interna, ou a última etapa do sistema, que são as redes. Então, essa é a etapa que dá mais trabalho um pouquinho, a gente calcular, né, o cálculo hidráulico, né? Lembrando, gente, que essa infraestrutura toda que vocês estão projetando, começando, né, agora no 7º período a projetar, ela não passa só pelo projeto, por exemplo, hidráulico, que a gente vai falar aqui. Tem o projeto estrutural, então a gente tem que chamar o engenheiro estrutural, vamos fazer um reservatório aqui, pode ser de metal, pode ser de concreto armado, né? Independente do material, mas vai precisar de um cálculo estrutural, né? Alguns pontos que a gente vai lançar, né, uma tubulação maior, que a gente chama de adutora, que leva a água lá da captação para a ETA, ou leva da ETA para o reservatório, né? Às vezes vai precisar de ancorar isso, né? A tubulação pode ficar solta, então vai precisar de um projeto estrutural. Outro projeto complementar que a gente fala para essas infraestruturas é o projeto elétrico. Então, nós vamos precisar de bombas. Vocês aprenderam a calcular lá, na hidráulica, né, a potência da bomba. Mas um projeto de bomba não fica só naquilo, não. A gente tem, às vezes, até que ter o complementar do estrutural, né, mas precisa de fazer o projeto elétrico. Qual que é, né, o cabeamento, qual que é os componentes elétricos que vão precisar ali, né? Tem energia preparada para isso, transformador, parará, bererê, né? Então, precisa de ter. Então, a gente não... Nesse mundo, a gente não é independente, não, né? A gente não é único, vamos dizer assim, não. A gente, na engenharia, a gente complementa outras aí. Mas o carro-chefe, né, geralmente o projeto hidráulico, né? Esses projetos que vocês vão estar vendo aqui, tá? E, assim, nessas duas vertentes, vocês vão poder também atuar tanto do ponto de vista de planejadores urbanos, como eu falei na primeira linha, né? Assim como também na segunda linha, mais na linha de projetistas, né? E também, por exemplo, trabalhando em algum órgão, por exemplo, de saneamento, né? Na própria Copasa, ou um SAI, SEMAI municipal, ou mesmo na própria prefeitura, quando a gente aprova o projeto de loteamento, o que acontece? O projeto de novos loteamento, a gente pega a anuência dos órgãos responsáveis por esses serviços. Então, o projeto elétrico do loteamento pegou a anuência da CEMIG lá, CEMIG que vai dar viabilidade daquele projeto que o loteador está oferecendo. Assim como no caso do abastecimento de água. Se na nossa cidade
se a gente terceirizou o serviço, seja público ou privado de abastecimento de água, precisamos de ter anuência. Mas, ainda assim, o responsável da prefeitura, né, pela aprovação do projeto do novo parcelamento de solo, do loteamento no caso, ele precisa de dar uma olhadinha, né, para pensar de forma integrada, porque quando tiver a resposta da CEMIG e da Copasa, né, ela vai olhar estritamente o elemento ali que ela está, né, em foco, a energia, a água, mas vocês, como, né, urbanistas, né, e pensando dessa forma integrada, precisa de compreender o todo, né, para saber se uma coisa não está impactando na outra, né. Então, poderão também atuar nesse sentido, de tanto fiscal quanto avaliadores, né, de projetos que virão. Então, na linha do planejamento, na linha do técnico, né, projetista, e na linha do fiscal ou do avaliador do projeto. Então, o conhecimento pode ajudar vocês nesses três segmentos aí, né, profissionais, tá? Então, eu vou abrir aqui o plano de ensino da disciplina, vou detalhar um pouquinho a nosso conteúdo, né, a avaliação, e quem quiser ir conversando aí ao longo da disciplina, pode ficar à vontade, tá? O 7º período do curso inicia, de fato, né, inicia a parte profissionalizante, né, do curso de engenharia urbana, né? Vocês vão começar a ter as disciplinas profissionalizantes e algumas até no nível de especialistas, né, da área, né? Então, são disciplinas voltadas aí a essa questão do projeto que a gente fala, mas que tem esses outros dois segmentos também. Abriu para vocês aí o plano? O documento do plano, está aparecendo aí na tela de vocês? Tá sim, Paulo. Né? Beleza. Então, vamos lá, algumas informações aqui. A gente tem lá a carga horária de 60 horas da disciplina, a parte prática da disciplina é o projeto, né? Então, se a gente tivesse no formato presencial, naturalmente que a gente ia fazer visita técnica. Então, eu vou tentar caminhar para vocês vídeos, assim, de obra, sabe? Para ver obra, para ver alguns elementos de operação. Essa disciplina, gente, eu dei ela num formato inicial, logo que eu entrei na UFOP em 2017, antes ainda de ter o curso de engenharia urbana, a gente tinha um departamento, e aí eu ofereci para alguns alunos da engenharia civil, sabe? E aí, naquela ocasião, a gente teve a oportunidade de ir lá em Congonhas, levei eles para ir lá em Congonhas, conhecer todo o sistema de abastecimento de água, que vai, né, da captação até a distribuição. Então, a gente viu vários elementos aí, né? Infelizmente, né, não vamos ter condição de fazer essas visitas técnicas, né? Para poder até ver a questão prática, né, da aula, ver a questão de operação, porque o conteúdo, ele passa pelas informações aí, de planejamento, que eu falei, de projeto, de cálculo, assim como também informações para contribuir com a operação, que, na verdade, essa também é uma outra linha de atuação. Então, vocês podem também estar trabalhando, né, como operadores desses sistemas também de abastecimento de água. E aí a gente vê lá manobras, como que se manobra uma válvula, né, avalia a pressão da rede, então, assim, verifica vazamentos e tal, né, e, assim, é uma pena, mas por vídeo a gente vai poder ver algumas coisas nesse sentido, tá? Então, a prática nossa é o projeto, né? Nós vamos tentar de fazer mais próximo da realidade possível, e para isso aí nós vamos adotar tanto uma planta, né? Então, se você já estiver trabalhando uma planta, por exemplo, de um parcelamento de solo, de um loteamento, nós podemos, então, levar essa outra layer, essa outra camada para lá, né? Para esse projeto, ou podemos pegar também, através de uma imagem de satélite. Eu já fiz alguns projetos assim, é lógico que, né,
pela imagem satélite do Google, a gente não tem uma precisão tão exata, porque a gente precisa saber um pouco da inclinação do terreno, né? Mas como a gente não vai levar essa água, o transporte dela não vai ser por gravidade, né? A gente vai ter uma carga hidráulica ali, ou vai ser uma carga hidráulica do reservatório, ou vai ser uma carga hidráulica induzida, né, pela máquina, através do bombeamento, né? Então, a declividade do terreno não é tão, assim, dentro da rede de distribuição, tão importante, não. Como é na outra disciplina que vocês vão ver, que é o sistema de esgotamento sanitário. Aí, sim. Então, dá para poder fazer projetos, né, pelo menos iniciais, quando a gente não tem um levantamento planetimétrico, com uma imagem de satélite, sabe? Inclusive, nós vamos usar um software para poder modelar a questão hidráulica, né, que é o EPANET, né, depois eu vou passar para vocês aí mais informações dele, já pedi para vocês darem uma lida no manual dele também, né, mas quem já puder já ir, levantando já desde já a informação, o EPANET é o software que a gente usa para modelar a rede, para verificar lá, né, a condição hidráulica da rede, em termos de pressão, que é a principal informação que a gente tem, né, velocidade de pressão, né, e nesse caso que a gente vai estar trabalhando com redes pressurizadas, então a gente tem que controlar a pressão mínima e máxima da rede. Mínima, porque a água tem que chegar com uma pressão mínima, vocês vão entender isso, e máxima para poder não destruir, né, as instalações hidráulicas aí, né, tanto da própria rede, quanto também as instalações hidráulicas prediais, né? Então tem esse controle de pressão, sabe? E isso é legal quando a gente faz em campo e tal, mas, como eu estava falando, a gente vai, né, definir essa questão aí do projeto aí, nas próximas aulas aí, mas o EPANET é o software aí que a gente vai usar, tá? Mas vamos lá. Eu vou passar direto aqui no conteúdo, né, que já detalha um pouquinho a ementa. O conteúdo, ele parece que ele é muito amplo, né? Mas a gente precisa de ter um panorama assim bem importante, bem, né, detalhado do sistema de abastecimento de água para não ficar só com essa informação de como projetar a rede, mas também pensar nas outras informações enquanto urbanistas aí, né? Então a gente vê lá no primeiro tópico, né, alguns elementos conceituais gerais, né, da importância do abastecimento de água, histórico, pererê, parará, né, compreendendo que ele é um serviço público, inclusive, né, e vê alguns dados sobre isso e tal, né. A parte da qualidade da água, aí aqui eu faço um destaque, veja bem, quando a gente vai oferecer esse serviço, a gente tem que pensar tanto do ponto de vista da quantidade, tem quantidade de água satisfatória para atender a população, né? Está faltando água, né? Então, eu tenho que verificar isso aí através do balanço hídrico, né? Demanda e oferta de água. Mas a gente também tem que pensar em termos da qualidade de água. Essa água, lá no início eu falei, né? Os diversos usos que a gente tem na cidade vai determinar uma qualidade da água, né? Então, essa qualidade da água, por exemplo, o consumo humano, ela tem uma exigência maior, inclusive, do que para outros usos, né? Para o próprio uso animal, para o próprio uso industrial, né? Então, que é a água que a gente fala potável, que é essa que a gente vai distribuir para o consumo humano. Então, para distribuir uma água potável, eu tenho que tratar essa água natural, aí eu tenho que buscar um manancial, né? E a gente vai ver um pouquinho isso na escolha do manancial, de escolher um manancial que tenha melhor condições de qualidade da água, porque aí vai me exigir menos tratamento dessa água para depois ofertar para a população. Isso tem sido um problema grave nas cidades. É aquela história que eu falei antes, cada vez mais está ficando difícil buscar água para você cidade, não somente porque os rios estão secando, né, como também os rios estão todos poluídos. E a forma que a gente trata convencionalmente a água no Brasil para
oferecer para o consumo humano, infelizmente, ela não é preparada, né, tecnologicamente para remover poluentes que se dizem novos, que a gente está despejando aí nos corpos hídricos. Então, desde metais pesados a poluentes que a gente excreta devido ao consumo de remédios e tal, que são os perturbadores endócrinos e tal, e aí esses poluentes, a nossa fábrica de água, que é a estação de tratamento de água, na maior parte das vezes, ela não é capacitada tecnologicamente para remover esses poluentes traços que a gente fala, sabe? Poluentes graves, né? E que com essa questão, né, da industrialização cada vez mais avançando, né? E com a produção cada vez mais de novos produtos químicos e tal, então a gente vai despejando no meio ambiente e muitas vezes na água, né, que outra cidade mais abaixo vai usar para abastecer. Então, essa importância da qualidade da água para o abastecimento, ela é elemento assim essencial e principalmente nesse aspecto do planejamento urbano, tá? E para oferecermos para a população essa água potável, a gente tem lá uma normativa, né, que orienta isso o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem uma normativa que vai estabelecer os parâmetros de qualidade para essa água. Então, a gente tem que pensar nessa qualidade da água, gente, que a gente vai ofertar, que vai desde a captação, certo? Do manancial que a gente está usando até a ETA. Então, tem que ver essa qualidade nesses dois momentos. Na captação, então, o meu manancial tem uma boa qualidade de água, vai me ajudar, então, a produzir essa água lá na ETA, dentro dos parâmetros aí de potabilidade, né? Parâmetros físicos, microbiológicos e químicos, tá? Então, essa orientação é importante. Aí a gente passa pelo estudo da concepção, né? Que a gente fala concepção do sistema, né? Esse estudo inicial, esse estudo básico, né? Do sistema, dessa concepção que vai desde a captação até a distribuição. Então, passa por várias etapas, nós vamos ver cada uma dessas etapas especificamente, mas essa concepção, ela é orientada, né, com esses elementos técnicos aqui, que passa além da questão da hidráulica, né, mas de orientação, por exemplo, a escolha do manancial, para poder avaliação da sustentabilidade econômica. Então, quando a gente vai selecionar uma tecnologia, seja só lá para distribuição, ou seja para uma captação, ou seja para uma ETA, a gente tem que avaliar os critérios sociais, naturalmente, né, que o abastecimento de água ele tem como finalidade um objetivo social, né, que é a saúde pública, mas também a gente tem que avaliar a questão técnica, né, eu tenho técnica aqui, local, para desenvolver essa tecnologia, né, eu domino essa tecnologia, né, assim como também a questão econômica. Depois ela vai ter sustentabilidade econômica, né, que é um grande problema que a gente está tendo, inclusive Ouro Preto, né, para abastecer, vocês vão ver, a água não cai do céu, não, para abastecer essa água potável para as pessoas com segurança de qualidade e segurança de quantidade. Vocês vão ver que a norma, né, ela fala, a legislação não é somente a portaria do Ministério da Saúde que vai determinar o padrão de qualidade, mas nós temos outras normativas de saneamento que determinam que o serviço tem que ocorrer de forma contínua, não pode ter interrupção, você tem que ter a água de boa qualidade, em quantidade, 24 horas todos os dias na semana. Não é aceitável essas interrupções frequentes ou longas, né, que a gente, nesses momentos de crise, chama de racionamento, rodízio e por aí vai. Então, isso não é aceitável, não está dentro da regra do negócio, então está funcionando irregular. Então, a gente tem que verificar essa questão.
não é de graça, como eu falei, né? Não cai do céu e sim, é uma infraestrutura que não é barata e que precisa de manutenção da operação dela. Então, o cano não é eterno, né? A gente tem um tempo de vida para essas tubulações, que às vezes vai de 10 a 20 anos, mas tem que estar sempre monitorando, porque essas tubulações, elas, né, são encaixadas, então tem a junta ali, aquilo ali tem um tempo de vida, às vezes, menor do que o próprio cano. Pode ter uma movimentação do terreno que fez, né, deslocar aquela junta, então precisa de fazer essa manutenção, que inclusive tem que ser preventiva. A gente não pode chegar só depois do problema, quando vê aquele buracão lá, né, na via, porque o cano de água estourou e aí abriu aquele buraco todo lá, né? Então a gente tem que fazer de forma preventiva, dá para fazer isso, né? A gente pode monitorar, inclusive um elemento que a gente monitora para isso é pressão. Quando a gente espera uma pressão naquela rede e ela está muito baixa, é porque está tendo algum vazamento ou está tendo algum gato, né, alguma ligação irregular ali. Está tendo saída de água. Então, esses monitoramentos nos ajudam não somente a controlar, né, a quantidade de água para ofertar para o usuário, mas também nesse problema gravíssimo que a gente tem, que são os vazamentos. Então, nós vamos ver aqui algumas normativas, né, tanto do ponto de vista legal quanto técnico, para elaborarmos a nossa concepção do sistema de abastecimento de água, tá? Isso aqui que vai balizar bem o projeto nosso. A gente vai fazer um levantamento do estudo da demanda de água, né, a partir aí do consumo per capita, né, e da estimativa populacional, seja para aquele loteamento, seja para a cidade, né, e aí nós vamos ver um panorama, inclusive, de como que as nossas cidades estão em termos do abastecimento de água. Algumas estão satisfatórias, outras não, precisam, inclusive, de outros mananciais, devido a esse balanço hídrico, né? A demanda aumentou muito para aquela oferta que tem daquele manancial. Então, às vezes, precisa ou de buscar um novo manancial para complementar aquele, ou mesmo para substituir aquele manancial que está sendo usado, né? Ou mesmo para melhorar a capacidade operacional da ETA. Então, a ETA foi projetada 20, 30 anos atrás para produzir 10 litros por segundo. Hoje, a cidade cresceu, ela demanda 50 litros por segundo. Então, a gente tem que ampliar o sistema, né, de produção de água em termos lá da ETA, nesse caso, né? Mas, como eu estava falando também, do próprio manancial, porque os mananciais, a gente entra aqui, por exemplo, na captação subterrânea, nós vamos ver alguns elementos, né, necessários aí para captação subterrânea em poços tubulares profundos aqui, olha, né, que é a água de melhor qualidade, né, que a gente vai utilizar aí. Mas é o seguinte, esses poços aqui, por exemplo, têm um tempo de vida, né? Então, poço, gente, não é ad eterno, não, ele seca. Então, depende da região, né? Então, eu já vi poço secar aí com 8 anos, outros mais, 10, 15 anos, pelo menos com 5 anos você vai ter que fazer uma manutenção do poço, vai ter que desassorear ele, né? As paredes dele pode ter alguma movimentação que a gente chama de calo, e aí romper a tubulação e não subir água. Então, isso precisa ser feito manutenção. Fora o fato da água ali, não é uma fonte, um dos desejos ali que está eternamente, não. Poço não é a solução para resolver. Vamos furar um poço. Não, nós vamos falar sobre isso aí. Não é, inclusive, é um ponto, né, bem, assim, complicado, porque a gente abre pontos de contaminação do lençol freático, que é o local mais complicado depois para a gente remediar caso seja poluído, né? Então, se tiver ali uma fossa de esgoto que não está funcionando bem do poço, ela pode contaminar o lençol freático, e aí, depois, para descontaminar ele, é quase que inviável, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Vocês vão ver isso na disciplina de hidrogeologia, né? Nessa disciplina de hidrogeologia, vocês vão ver mais elementos de poços, tá? Aqui a gente vai ver, assim, de uma forma mais geral, essa questão, né, dos
postos no sentido aqui de equipamentos para nos atender aí no abastecimento de água. E o mais, né, usado, né, que a gente tem nas nossas cidades, que é as captações superficiais, né? A gente vai dar uma detalhada maior nela, quais são os tipos, por exemplo, tomada de água direta, né, com bombeamento direto do rio, fazer uma balsazinha lá assim, ó, com uma bomba em cima, ou a bomba pode ficar do lado do rio ali, né, na casinha de bomba, então tem um bombeamento direto, pode ser com barragem de nível, né, a gente pode ter que barrar, né, o corpo hídrico. Eu acredito que lá na hidrologia vocês devem ter visto isso, que é regularização hídrica, né, quando a gente tem que regularizar um manancial, porque a gente tem uma demanda que é maior do que em um determinado momento. Então, a gente cria a barragem para nos dar ali, né, durante todo o ano, a mesma quantidade de água, né? Então, aquela época que gera mais água, ou que se espera que vai gerar mais água, que é a época chuvosa, é retida ali no reservatório para aquela época menos chuvosa, né? Que é o período seco, né? Então, o reservatório nos ajuda com essa regularização hídrica. Então, não é só para fazer energia, não, para produzir energia, não, também para barramento aí, né, para regularização hídrica, para abastecimento de água também, né? Outros elementos lá, como gradeamento, desarenador, né? São etapas ali prévias que a gente tem, até a estação elevatória, né? Que é o primeiro bombeamento que a gente tem do sistema. Porque, geralmente, essas captações superficiais, né, pode ser num rio, pode ser num rio que foi barrado, ou pode ser num lago, né? Ele é no ponto mais baixo, né? Uma cota mais baixa do terreno em relação à cidade. Então, a gente tem que, primeiro momento ali, de recalcar a água, de elevar essa água do manancial até a nossa ETA, né? A estação de tratamento de água. Então, lá na hidráulica vocês viram, né? Algumas... já viram a questão de bombeamento, né, de projeto de bomba, né, hidráulico de bomba. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho, assim, da casa elevatória, né, do sistema elevatório, que passa por esses elementos aqui, gradeamento, desarenador, para proteger bomba, né, e também fazer lá aquele cálculozinho hidráulico aí, do recalque, né, da linha de sucção, linha de recalque e tal. Aí a gente passa, então, depois da captação, né? A gente tem lá a adução, que é essa primeira tubulação maior que a gente tem do sistema, que vai levar, então, a água para a estação de tratamento de água. Então, nós vamos ver ali elementos ali, né? Qual que é a vazão de dimensionamento, classificação de adutoras, por exemplo. Vai ser uma adutora aberta, uma adutora fechada, né? Uma adutora aberta, alguns canais de transposição do São Francisco são adutoras abertas, gigantescas adutoras. A gente pode também aduzir a água, né, dessa forma, com esses canais aí de escoamento livre, né? Geralmente é escoamento forçado, que a gente tem com essas tubulações fechadas, né, sob pressão. Que aí a gente entra na questão da própria hidráulica, né? Traçado da adutora também, vem em função, né? Por onde eu vou levar essa adutora, né? Então, a gente tem que pensar, olha, ali tem um obstáculo topográfico, vai me demandar mais energia atravessar, mas se eu contornar ali aquele morro, será que eu não vou gastar mais energia porque vai aumentar a distância da rede? Então, esse traçado é importante a gente pensar também, né? Ali tem um obstáculo que é, por exemplo, uma edificação já existente, então não posso tirar a edificação, né? E o ideal é nunca a gente passar esse tipo de tubulação debaixo de prédio, né, gente? Então, e de outras estruturas aí, para depois precisar não, vai sempre necessitar de manutenção, seja preventiva ou corretiva, né, da rede. Então, como que você vai dar manutenção com um edifício em cima, com, né, uma estrutura em cima da rede ali? Então, o ideal é não passar, né, e não, inclusive, quando passar essas adutoras, essas tubulações que elas são mais
economicamente caras, mais difíceis de ser depois remanejadas, a gente já prevê. Ali tem uma previsão de expansão urbana. Será que aquilo ali pode um dia ser loteado? E aí isso nos ajuda até numa consideração normativa que chama, que a gente tem ali, essas áreas vão ser áreas que a gente vai desapropriar. Alguns trechos a gente, inclusive, precisa até desapropriar, né, para não ter ali nenhuma ocupação daquele solo ali, né? Então, essas desapropriações aí de faixas também, né? Está previsto na normativa municipal, inclusive. Inclusive, quando passa na parte pública, né, o município também tem que dar esse autorizativo, né? Inclusive, deixar claro, olha, ali está passando uma doutora, uma faixa, né, que foi desapropriada, né? Dimensionamento hidráulico, né? Nós vamos ver aí a questão de vazão, pressão, né, da rede, materiais da adutora, aço carbono, antigamente usava muito, né, de ferro galvanizado, de alumínio, né? Alguns desses materiais a gente já aposentou, né? PVC usa muito, né? Já se usa mais. PAD, que é uma tubulação mais reforçada, maior. O PAD é interessante porque ele pode ser fabricado no local, né? E aí você pode ter um trecho todo. Nós usamos um PAD assim, num lugar lá na área rural que a gente fez uma rede que tinha um brejo um alagado. Então, se a gente passasse ali a rede com a segmentação de cada 6 metros da vara lá de PVC, da rede, poderia romper ali, né? Então, abre esses pontos aí de possível rompimento da rede, né? Já que é uma área instável, o alagado, né? O brejo, então tem uma época do ano que ele enche e tal, outra não, né? E aí a gente jogou, então, uma tubulação de PVC única, mais de 100 metros, acho que 120 metros, como se fosse uma mangueira grande, sabe? Corrugada, assim, e ela é bem flexível. O interessante é que ela é flexível, como uma mangueira, assim, né? Então, muito mais caro, né? Esses materiais, mas hoje em dia estão sendo muito mais, né, fáceis da gente utilizar do que antigamente, né? Não era todo lugar que tinha fornecedor, inclusive, né? Então, o fornecedor hoje te atende de Belo Horizonte mais próximo. Antes era só São Paulo, né? Que tinha que vir e tal. E fica mais caro o custo. Então, aí você tem que pensar no traçado, né? Aí eu vou ter que aumentar meu traçado mais 2 quilômetros, porque eu não tenho material adequado. Mas hoje a gente tem essas possibilidades. As peças acessórias, né? Válvulas, né? Curvas, etc. Dispositivos de proteção da própria da tubulação, equipamentos de medição, os macromedidores, é importante a gente medir a vazão, quantidade de água que está passando, de pressão também, né? Obras especiais, quando a gente tem que fazer uma travessia, por exemplo, de um córrego. Vocês já viram uma tubulação passar por cima de um córrego assim? Que se chama travessia. Ou então, quando a gente vai subir uma área muito íngreme, aí vocês já viram a tubulação com um bloco ancorado assim, né? Ela passa dentro de um anel de concreto assim, ó, foi ancorado. Aquilo ali é para ancorar ela, porque se tiver alguma trepidação, alguma pressão maior da rede, né? Gerar lá gerar aquelas pressões internas, né? E aí, aquele bloco de ancoragem segura ali, justamente para a gente evitar da tubulação, né, trepidar ali e romper, né? São obras especiais e tal. E a utilização de programas computacionais, como eu disse, nós vamos ver lá no EPANET, né? Então, a gente vai simular no EPANET, né, o que a gente está colocando de diâmetro e tal, de vazão para aquelas condições e verificar o resultado desse modelamento aí que a gente vai fazer. A estação, né, que é a próxima etapa, a gente não vai dimensionar a estação de tratamento de água, isso aí é uma outra disciplina, chama tratamento de água, né, não é um enfoque do curso de área urbana a parte qualitativa, né,
a gente precisaria de ter outros conhecimentos de química, biologia e tal, mas vocês vão compreender aqui principalmente a linha hidráulica dela, né? Então, porque a gente chega com a água e depois tem que sair com a água, e vocês têm que pensar nessa estação, inclusive, dentro da própria cidade, tá? Então, a gente segue aí na outra etapa do sistema, que é o reservatório de distribuição de água. Aí nós vamos ver lá quais são os tipos de reservatório, né? O reservatório que a gente tem a montante, a jusante da cidade, de reforço, formatos de reservatório tipo taça, aqueles que ficam elevados, né? Quando a gente não tem um ponto mais alto da cidade para levar o reservatório, né? Para gerar ali depois a carga hidráulica, né? A gente então tem que elevar o reservatório através de alguma estrutura, né? Então, geralmente a gente vê aqui de metal, de aço, carbono, né? E tem uns até bonitos, que o pessoal faz umas obras de arte, assim, com aqueles reservatórios. Já vi um era de ETzinho, alguma figura assim, né? Que eles elevaram a caixa, né? E fizeram a caixa com alguma obra de arte, né? Então, os tipos de reservatório, estimativas de volume, nós vamos calcular o volume do reservatório, a variação do reservatório, inclusive modelar isso ao longo do dia, essa variação de água. Então, essa variação é que vai determinar para a gente o volume que a gente vai ter do reservatório, né? Que a gente tem uma saída de água contínua da ETA, mas a cidade varia ao longo do dia o consumo de água, e esse é a finalidade do reservatório. Na verdade, ele tem duas, né? Ele tem aquela finalidade de dar carga hidráulica, quando a gente põe ele no ponto mais alto, que aí você joga a água lá em cima, né? Gasta energia jogando água lá em cima, depois essa água vem como pressão devido à carga hidráulica, né? O ponto mais alto do reservatório em relação à sua rede, né? E aí você economiza energia elétrica. Então, essa é uma finalidade. A outra finalidade é essa, de aportar essas variações de consumo de água, porque a cidade vai variando o consumo de água, né? Cidades maiores, a gente não vê essa variação tão grande de água, porque são muitos usos diferentes e tal, e acaba um anulando a outra. Mas cidades menores, a gente vê um comportamento mais típico desse consumo de água. Então, por exemplo, no início da manhã, todo mundo está saindo para trabalhar, pererê, parará, e gasta mais água. No meio do dia, na hora do almoço, depois no final do dia, dispara de novo a curva de consumo. Então, o reservatório ele tem que ter água para poder suportar esses picos aí, né? Naquele momento que a gente está usando menos água na cidade, ele então está recebendo água e reservando para aquele momento que a gente precisar de mais água, ele vai liberar e a gente, né, não ficar sem água. As zonas de pressão, né, como eu falei, características dos reservatórios, em termos de materiais também, tubulações e órgãos acessórios, válvulas de entrada, válvula de saída, medidor de nível do reservatório, né? Nós vamos ver esses equipamentos e o monitoramento da qualidade da água do reservatório, né? Necessidade de limpeza dele, porque a água não fica muito tempo ali, né, gente? Mas ele precisa de ser cuidado também, porque é um ponto onde a água fica mais tempo do que fica na tubulação. A tubulação ela fica pouco tempo, porque ela está sempre circulando, sempre sendo utilizada e reposta. Ali não, ele pode ficar algumas horas, né? E a água, né, se tiver em contato com alguma matéria orgânica, mais de 1 ou 2 horas, pode entrar em processo de decomposição da matéria orgânica e deteriorar a qualidade da água. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com o reservatório, né? Ele tem que ser hermeticamente fechado, isolado, né? E com essa finalidade apenas, né? Então, a qualidade da água é importante a gente não, né, impactar ali no reservatório. Acontece muito, né? A gente acaba esquecendo do reservatório aí, sem tampa, tem reservatório começa a rachar a parede, infiltrações, então tem cada um, né? Em Ouro Preto mesmo, a gente vê uns aí que não estão, né, em boas qualidades, assim, para a gente manter a qualidade da água, né? Então a gente tem que ter um cuidado. E aí, de novo, nós vamos modelar lá no EPANET, né,
o comportamento dele em função dessas variações que eu falei, né? Ao longo do dia, com aquela entrada que a gente tem de água de produção da ETA. Aí a gente entra na etapa final, ó, que é as redes de distribuição. Essa aqui é um ponto, né, em destaque, né, para o projetista. Então, nós vamos ver aqui os tipos de rede de distribuição, né, a rede de espinho de peixe, redes malhadas. Então, como que a gente calcula vazão de dimensionamento? Então, nós vamos ver qual que é a demanda, quanto de água a gente vai circular nessa rede, o traçado dos condutos, que passa, né, desde pensar na própria via, onde eu passo, né, hoje em dia tem sido orientado, né, principalmente em novos loteamentos, a gente passar com tubulações em cada calçada, e não mais em um ponto da via, justamente para, quando tiver manutenção, né, da rede, não parar a via. Então, no calçamento, a gente tem menos impacto para a mobilidade, isso principalmente em cidades, né, mais com circulação maior, mais adensadas, né, e aí isso ajuda bem. Então, traçado, né, dimensionamento dessa rede, em termos de tubulação, em termos de material, em termos de avaliação da pressão. Então, a gente dimensiona e depois verifica a pressão. Então, eu vou escolher um determinado diâmetro para poder transportar aquela quantidade de água e o circuito que eu vou passar, né, o traçado. E aí, depois, a gente vem ali verificando qual que vai ser a pressão que a gente vai ter. Então, esse é um modelamento que a gente vai fazer. Uma coisa é dimensionar, que é calcular o diâmetro para uma determinada pressão. Essa aí é uma continha relativamente, né? Aqui na rede de distribuição vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que fazer um cálculo, né? Vai e volta para verificações hidráulicas, né? Que é o caso de uma rede malhada. A gente põe um anel, como se a rede funcionasse em anel, né? E aí a gente não pode faltar água nesse anel. Então, tem uma entrada de água e esse anel fica o tempo inteiro assim. Então, a gente tem que consumir água num ponto, tem que verificar como que ficou a pressão no outro. Então, a gente faz essa reavaliação, esse cálculo hidráulico aí, né? E aí a gente vem com o modelamento, né? O modelamento das condições hidráulicas. Então, uma coisa é dimensionar a tubulação e outra coisa é verificar como que essa tubulação vai se comportar depois, que é o modelamento que a gente vai fazer, então, através do EPANET, tá? Vem alguns equipamentos também de medição, né? Os micromedidores, macromedidores, influência que eles têm no sistema, né? Como que a gente vai saber o comportamento hidráulico de uma rede se ele não tem hidrômetro em cada ponto de saída de água? É impossível a gente hoje, por exemplo, ir num bairro e saber assim, quanto de água está vazando, quanto está sendo usado pela população, qual que é a pressão da rede, fazer toda essa avaliação hidráulica para ter uma melhor eficiência da rede, certo? Melhor eficiência em termos, olha, de atender o usuário, em termos de quantidade de água, na pressão que precisa chegar na casa dele, né? Que está ali entre a mínima e a máxima, 10 e 50 metros de coluna d'água. Verificar, assim, a questão do vazamento, então, assim, eficiente do ponto de vista, eu estou gastando os recursos necessários, estou gastando a mais, porque quando a gente começa a ter vazamentos na rede, que é um grande problema que a gente tem no Brasil, né, na maior parte das redes aí, então tem lugar que varia de 20% a 50%, tem lugar até mais, 60% da água que é produzida na ETA e encaminhada ali para o reservatório, do reservatório vai para a rede, a gente perde essa água, imagina, perder essa água. Então, é recurso que está sendo perdido. Então, a gente precisa dos micromedidores para saber quanto de água está saindo. Então, quando a gente for modelar a rede, a gente vai considerar isso. Quanto de água está saindo na rede, em cada ponto, ou em cada usuário, ou em cada economia.
para verificar qual que é a pressão, né? Essa quantidade de água vai nos orientar em termos de pressão da rede, né? Tem mais água, a pressão é maior. Tem menos água na rede, a pressão é menor, né? Então, é importantíssimo a gente ter aí esses equipamentos medidores, como, né, os próprios hidrômetros, ajuda também nesse sentido aí. Tratamento, olha, de resíduos de estação de tratamento de água, né, uma informação complementar que a gente vai ver nesse sentido, né? Então, a gente gera um resíduo nessa estação, como que a gente tem que gerir esse resíduo, né? Aí vê algumas formas de fazer esse tratamento aí, preparar ele para o aterro, né? Que vai desde o desaguamento desse lodo, porque quando a gente trata água, a primeira etapa lá do tratamento vai ser, antes da filtração, a gente vai aglutinar a sujeira que está nessa água, sabe? Os sólidos suspensos, e a gente usa lá um parâmetro para monitorar, isso chama turbidez, né? Mas a turbidez não é um elemento físico. Ela ali representa para a gente a quantidade de luz que passa pelaquela água, né? Então, ela é uma forma indireta da gente avaliar a quantidade de sólidos que tem ali. O ideal mesmo é verificar através dos sólidos, né? Os sólidos totais, os sólidos suspensos ali na água, que aí é uma técnica que a gente faz, né? Pega a água e tal, seca ela ou filtra, e depois verifica ali quanto de sólido ficou. O mais adequado é isso, para a gente saber, né? A quantidade de sujeira que tem ali. E aí, para retirar essa sujeira, na primeira etapa da ETA, a gente faz, então, um processo que chama coagulação-floculação. A gente coloca lá um condicionante químico, um coagulante, né? Esse coagulante, por exemplo, pode ser aquele que a gente usa muito em piscina, parecido, né? Mas assim, a composição química é a mesma, em termos de elemento, que é o sulfato de alumínio. Alguém que tem piscina já viu limpar a piscina, coloca lá o sulfato de alumínio, né? Aquele pozinho azul, mistura com a água, depois coloca lá na piscina, aí vai vendo, né? Aglutinar e depois vai sedimentando aquilo, né? Então, aquele processo é parecido também na ETA. A gente usa esse coagulante para essas partículas menores se encontrarem e tal, e ganhar peso, e aí num outro elemento que chama lá físico, decantador, isso vai sedimentar, né? E aquilo que passar ainda de sujeira, a gente tem o filtro. Então, gera esse lodo aí, devido a essa forma de remoção de sólidos, né? E esse lodo tem muita água e tal, então precisa ser removido depois, mas ele precisa ser encaminhado também. Então, em termos de gestão urbana, é importante a gente ter uma compreensão desse subproduto aí, né, do tratamento de água. E aí a gente entra lá no estudo da concepção, que é o projeto nosso, né? Vou detalhar um pouquinho mais na frente ali, mas a gente vai, então, dimensionar a parte hidráulica, né? Vai fazer os estudos de demanda de água, levantar a área física, utilizar lá o EPANET para simulação hidráulica, né, para verificar o que a gente projetou, né, qual que é o comportamento hidráulico esperado daquela rede, né, isso é exigido nos projetos. Nós vamos, assim, pegar aqueles elementos que se exigem lá nos projetos que a Copasa, né, contrata ou aprova. Nós vamos pegar a normativa dela, estava lá no início do conteúdo aqui, né, o estudo de concepção, e aí a gente vai, através daquilo ali, montar o nosso projeto. Então, ele vai ter um memorial descritivo, naturalmente, e as representações gráficas aí, que é uma planta, praticamente, assim, a mais importante é pega aquela planta urbanística, sabe, do loteamento, ou do bairro onde a gente vai jogar, que já existe a rede, já existe o bairro, né? Então, do levantamento topográfico lá do bairro, ou daquela planta urbanística, quando é um novo loteamento, e ali a gente traça a rede, né? Faz o desenho da rede, aí assinala, vou mostrar para vocês aí um exemplo, né? Põe as informações, porque aquela planta ali é que vai lá para o construtor, né?
para o empreiteiro na hora de construir. Ó, onde que eu vou jogar a rede, né? Então, vai estar mostrando lá, vai ser na calçada, vai ser na via, qual que é a tubulação que eu passo aqui? Aí você vai estar indicando lá, a tubulação é de 60 milímetros, qual que é o material, quais são as peças que tem uma curva aqui, vai ter um redutor de pressão, vai ter uma válvula de alívio e tal. Então, a gente vai listando tudo, né, para depois ser executado. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse projetinho aí, com essas informações, só reforçando, né, a aula, então, ela vai ser dada aí com aulas... Eu vou tentar fazer o máximo possível síncrona, tá, gente? Esse negócio de aula assíncrona, estou vendo que talvez ele não é tão estimulante, mas alguns casos, quando o conteúdo for muito conceitual e tal, aí é provável que a gente ofereça ele no modo assíncrono, tá bom? Então, aqui está previsto aulas síncronas e assíncronas, né, como a gente tem dado praticamente em todas as disciplinas, mas só reforçando que eu vou tentar dar mais aulas síncrona do que assíncrona. A gente usou uma metodologia, como são 2 aulas por semana, uma assíncrona e outra síncrona. Assíncrona para o aluno estudar um pouco o conceito e chegar na síncrona mais preparado para poder, né, debater e tal, interagir. Mas eu acho que talvez é mais interessante a aula síncrona, mas vamos lá. Eu vou estar sempre indicando para vocês, tá? Exercícios aqui em planilha, né? Aí, como é que é o negócio? As atividades avaliativas, tá bom? Então, veja bem, a gente tem o projeto da concepção e os exercícios em planilha. Os exercícios valerá 2 pontos, né? E o projeto vai valer 8. O projeto vale 8 e entregue aqui nessas 3 etapas. Parcial 1, vale 1 ponto, que vocês vão ter que apresentar a definição da localização da área, produtos aí a serem entregues, que é o desenho, a localização, característica, a gente vai informar lá. Parcial 2, que aí vocês vão trazer um pré-dimensionamento daquelas etapas que a gente já passar pela disciplina, né? Então, fazer um estudo de demanda, verificar a questão do manancial de atendimento e tal. E o parcial 3, que aí já entra a questão dos cálculos hidráulicos daqueles componentes lá, tá? E aí está a pontuação. Mas deixa eu voltar aqui para vocês entenderem essa atividade 1. Ó. Como essa disciplina ela trabalha muito na linha, né, do cálculo hidráulico, então os exemplos nossos aqui, a gente vai transformar tudo em planilha para vocês usarem essa planilha para dimensionar o projeto de vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui na aula, discutir com vocês um exemplo de dimensionamento. Dimensionamento lá de sistema de captação direta, né, com bombeamento direto do rio. Aí eu vou dar um exemplo. Nós vamos fazer aqui um exemplo de barramento. Vamos fazer um exemplo de reservatório, de adutora, do projeto de adutora livre, forçada. E aí, esse exemplo, vocês vão transformar ele nessa planilha do Excel, que vai ser depois utilizada por vocês, né, para poder calcular o projeto de vocês. E depois, o legal é que essa planilha fica aí como ferramenta depois para vocês utilizarem em projetos seguintes, tá bom? E aí, a cada exemplo que eu der do conteúdo, vocês vão me enviando a planilha, então, dos exemplos, né? Então, não é várias planilhas, não, tá? É uma planilha só, que vocês vão chamar lá de sistema de abastecimento de água. Cada aba dela vai ter uma etapa, vai ter uma aba lá que a gente vai fazer o estudo populacional, uma aba que a gente vai fazer o estudo da captação, outra do reservatório, outra da adutora, outra da rede de distribuição. Então, cada abazinha, vocês vão pegar aquele exercício que eu vou passar com vocês aqui de exemplo, vão colocar na planilha, e aí vocês já vão estar trabalhando depois nessa planilha, uma nova entrada com os dados do projeto de vocês, tá? Isso é bom que já vão desenvolvendo também o projeto ao longo da disciplina, na medida que for passando o conteúdo, né? Os elementos do projeto estão aí, né?
memorial descritivo, desenhos, né? Desenho, além da planta urbanística que eu falei, a planta baixa, pode também ter algum detalhamento, por exemplo, do reservatório, algum corte, né, para mostrar, da captação, se for o caso, tá? Então, algum elemento especial que a gente vê necessidade, mas basicamente é a planta ou o projeto urbanístico, aquela planta do projeto urbanístico que vocês vão fazer o traçado ali. Tem que ter 75%, né, gente, de frequência. Deixa eu só ver aqui se tem alguma informação. Ah, tá. Aqui, ó, a frequência. Ó. A frequência será contabilizada pela participação nas aulas síncronas, realizada ao vivo, né? Cada aluno, caso o aluno não possa assistir às aulas síncronas, ele poderá assisti-la no formato gravado. Então, por exemplo, quem não assistiu aqui hoje, não assistiu amanhã ao vivo e tal, essa síncrona, pode assistir depois, aí, olha só, para contabilizar frequências das atividades assíncronas, das aulas síncronas. Quem não puder participar, o aluno deverá apresentar em até 7 dias após a aula um resumo de, no mínimo, 2 páginas sobre o conteúdo dado naquela aula. Então, aula assíncrona. Tem que mandar um resumo, tá bom? Nesse prazo aí. Aí eu abro lá no Moodle e tal, né, para enviar um resumo. E as aulas síncronas, quem não puder participar aqui ao vivo, aí tem que apresentar isso para contabilizar a frequência, tá, gente? Eu vou fazer frequência aqui. E aí tem que ter 75% de frequência, né? No caso aqui do exame especial, mas isso aí, né, não vai ser o caso, né? Porque, assim, veja bem, como que vai recuperar, sendo que o produto é um projeto, né? Fazer depois uma prova final do conteúdo inteiro, né? Eu acho que não é viável para ninguém. Mas, se precisar, né? Se alguém não conseguir desenvolver o projeto, vai ser em grupo, né? Naturalmente que tem essa outra oportunidade, vamos dizer assim, tá? Agora, a frequência, como que eu vou fazer? Vou fazer no final da aula. Quem não puder ficar até o final, então eu sugiro fazer o seguinte: no meio da aula, a pessoa vai no chat aí e dá um presente, tá? Inclusive, agora no final, eu vou pedir para vocês também, ó, marcar a presença aí no chat, tá bom? Escrever presente aí no chat aí, mas vamos dar seguimento aqui rapidinho no plano de ensino, para encerrar isso aqui. Depois eu passo a palavra, ficou hoje sem tempo, né, que tinha muita coisa para falar, mas amanhã vocês podem trazer mais dúvidas, se tiver, ou relatar mais coisas, tá? Então, aqui, ó, bibliografia, a gente tem as bibliografias aí, essas duas aqui, para mim, são as mais importantes. Felizmente, a gente não tem no formato virtual, mas vocês vão dar sorte aí que eu vou disponibilizar para vocês na verdade, essas duas aqui, ó, tá? As que eu mais uso, principalmente essa dois aqui, ó, do professor Léo Heller, lá do DESA, lá do UFMG, onde eu fiz o mestrado, doutorado lá. Eu vou disponibilizar, compartilhar com vocês uma pasta virtual, uma biblioteca virtual da disciplina, que tem normativas, guias, manuais, então muita coisa que vocês vão encontrar lá, tá? Que vocês vão encontrar aqui na biblioteca da UFOP, né? Alguns nós temos aí na biblioteca da UFOP, né? E outros a gente vai encontrar lá nessa pasta que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Bibliografia complementar também aí e tal, né? Mas, assim, o estudo, o conhecimento técnico, né, do abastecimento de água, ele não muda de autor para autor. O autor muda a forma de ensinar, de explicar, de apresentar para as pessoas, mas o dimensionamento, ele é praticamente o mesmo, né? Em termos dos cálculos hidráulicos e tal. Um autor para o outro, ele explica de uma forma, né, diferente, né? Então, pode usar outros autores, mas desde que siga aquele, né, aquele princípio ali de dimensionamento que a gente está seguindo, né? Que é o dimensionamento, depois que vocês vão ver, que é orientado nas normativas de quem depois ou vai contratar um projeto ou vai aprovar um projeto. Então, por exemplo, no caso de uma concessionária de abastecimento de água, no caso da Copasa, Saneuro, SAI, de qualquer lugar.
Ou ele pode abrir um edital contratando alguém para fazer um projeto para ele, ou ele pode aprovar para a prefeitura um projeto de loteamento. Tá? Então, nessas duas condições, a gente vai ver uma orientação técnica da Copasa, que é a companhia estadual, né, que a gente tem, é uma das, né, junto com a Sabesp aí, é uma das melhores companhias, não somente do Brasil, mas da América Latina, né, e ela é bem normatizada em como fazer o projeto de abastecimento de água, e a gente vai usar ele como exemplo. Aqui, gente, tem o cronograma da disciplina, tá bom? As informações das aulas aí, o conteúdo, né, que nós vamos ter nessas aulas já esperado, né? A forma de avaliação aí desse conteúdo, as entregas, tá? Então, aula síncrona, deixa eu ver se está formando aqui, as entregas aqui, ó, entrega da atividade 1, da atividade 2, ó, tá vendo? Parcial, tá aí, ó, AT1, AT2, mas eu vou lembrando no Moodle com vocês também, vou abrir lá no Moodle, né, esse campo para fazer essas entregas. E aí a gente, no dia 16 de dezembro, dá uma parada, né, praticamente finaliza a disciplina, retornamos aí no final, no início, na verdade, de janeiro, para concluir uma parte do conteúdo e fazer a entrega final aí, que é a apresentação do projeto. Como que eu queria fazer essa apresentação? Veja bem, eu tinha entrado em contato com o pessoal da Copasa, que eu queria fazer uma espécie de uma banca com eles, sabe? Vocês apresentarem, eles participarem, mas desse modelo remoto, então, quando era presencial, eles toparam. Eles viriam, ia dar uma palestra para vocês, e aí eles iriam, então, participar de uma banca avaliadora aí comigo, do projeto que vocês apresentaram. Mas desse modelo remoto, eu acho muito difícil. Então, talvez, eu vou ver com eles essa possibilidade, pelo menos, deles participarem, dar uma palestra orientadora naquela parte de o que a Copasa mais considera no projeto de abastecimento de água. Então, nós vamos ver antes a normativa, as orientações, a concepção, para vocês entenderem o que é. E aí depois eles entram para, talvez, dar essa complementada, sabe? Como se fosse assim, ó, o pulo do gato, fique atento para isso. A ideia era fazer isso aqui no final, né? Mas acho que vai ficar difícil para eles fazerem isso agora, mas ainda assim eu vou insistir. Qualquer coisa eles vão, pelo menos, dar uma palestra nesse sentido que eu falei, tá bom? Por hora é isso, pessoal. Quem não respondeu a chamada aí, por favor, pode responder aqui no chat, ó, presente aí, tá? Não vou fazer a leitura da lista aqui, mas me parece que não está todo mundo aí, né? Então, aquilo, se a pessoa precisar de sair, ou a internet dela caiu e tal, né? Então, manda lá no meio da aula presente, né? Mas eu vou sempre pedir no final, tá? Mas, por via das dúvidas, para garantir, no meio da aula também vocês podem. E o mais importante para garantir a presença, gente, interagir aqui no chat, ou mesmo abrindo o microfone, pedindo a palavra, né? Para poder, né, participar, né? Essa é a melhor forma de presença, né? É a participação direta na aula, melhor do que responder aqui. Alguma dúvida? Dúvida, perguntas, sugestões, perspectivas? Vocês já estão projetando já sistemas de abastecimento de água? Ninguém quer pronunciar nada? A princípio não, Paulo. Eu tenho uma dúvida, qual o tamanho do grupo do projeto? Tá bom, olha só, isso vai muito em função do tamanho da turma, né? Mas o ideal é, assim, no máximo uns 3 alunos, sabe? De dupla ou trio, tá? Deixa aí até semana que vem eu ver mais ou menos a turma, mas... E outra coisa, eu sei que vocês já estão já no ritmo, né? Que já tem aí, já mais ou menos, aqueles que já trabalham juntos, essa dinâmica, né?
Mas o ideal era a gente organizar os grupos aqui pela chamada, sabe? Eu organizar para vocês, mas se vocês preferirem, né, assim, já organizarem os grupos da forma que vocês já vêm trabalhando, né? Por mim não tem problema não, já que, né, o curso já está mais avançado, né? Se fosse uma turma inicial, eu iria organizar os grupos. O que vocês preferem? Eu acho que é melhor a gente mandar para você mesmo, Paulo. Que aí a gente já te manda por e-mail e já manda a quantidade de pessoas também, de acordo com o que você falar. Todo mundo prefere? Vocês organizados preferem, né? Então, olha só, estão matriculados, que veja, vamos resolver isso aqui logo, e aí vocês têm até segunda-feira da semana, segunda não, quarta, né? Dá uma semana aí para vocês já, pelo menos, organizar o grupo, que seria aqui, olha, nós temos matriculados, ó, são 18 alunos. Então, seriam grupos de 3 pessoas, nós teríamos 6 grupos, tá bom? Ficamos combinados assim? Trios. Oi? Não tem possibilidade de ser de 4, não? De 4 alunos? Por quê? Acho que fica mais bem distribuído as atividades. É um trabalho grande, né, Paulo? É um trabalho grande, a gente não é tão grande, não. Vocês vão ver que não é tão grande, não. E ele é distribuído ao longo do semestre. Trabalho grande é quando precisa fazer um mês, 2 semanas. Vocês vão fazendo ele parcelado, com essas entregas parceladas, sabe? E trabalho... A gente também está acostumado, Nossos trabalhos todos ficam grandes, bem tem outras grandes. disciplinas também que estão nessa mesma pegada. Tem agora... vários projetos. Sabe o que, Paulo? Mas cabeças pensam melhor também, olha só. Assim, o ideal... Também ajuda no dia de apresentar, Paulo. Assim, a gente está mais acostumado, sabe? Não é nem que... Você sabe do trabalho da gente, a gente trabalha direitinho, sabe? Eu sei que isso é por isso que eu não gosto de grupos grandes. Porque o que acontece? Perde a oportunidade de você compreender o trabalho como todo. Você vai ser contratado não é para fazer parte do trabalho, não. Você vai ser contratado para fazer esse projeto inteiro. Nós somos contratados para fazer isso sozinho. Esse projeto vocês vão fazer, projeto para vocês fazerem depois sozinhos. Então, quanto mais gente dividindo ele, menos oportunidades vocês vão ter de aprender o conteúdo. Então, se fatiar muito o conteúdo, pior para vocês. Para mim, em termos de correção, é melhor. É menos grupos para eu corrigir. Tá? O ideal, para falar a verdade, era individual a dupla. Se eu fosse fazer, eu preferia fazer sozinho. Eu quero aprender a fazer todo. Ô, Paulo, eu não sei, assim, eu creio que todo mundo aqui na turma, que é a turma que normalmente está indo junto em todas as disciplinas, a gente, assim, pelo menos os grupos que a gente formou, que eu estava, nós não trabalhávamos fatiando o grupo, não. Sim, fatiando. Você pega essa parte, fulano pega outra parte. Pelo menos no desenvolver, assim, dos últimos trabalhos, semestre passado, a gente fez um trabalho gigantesco de 2 disciplinas integradas durante todo o período passado. Ficou um trabalho grande, mais de 200 páginas. E, assim, a gente, eu, pelo menos, no meu grupo, ninguém trabalhou, não, assim, fechado. Você vai fazer tal parte, fulano faz tal parte. Não, a gente foi trabalhando junto, desenvolvendo. Pegou tudo, né? Isso é importante, sabe? Vocês não perderem essa oportunidade, né, de todo mundo, né, ajudar em tudo, trabalhar com... Mas tudo bem, por mim não tem problema não, né? Se vocês preferirem grupos de 4 aí, né? Mas cuidado para não perder a oportunidade, tá bom? De aprender. A gente é bonzinho, Paulo, você vai ver, você vai gostar. Se quiser referência, pode perguntar, Aline, Bárbara. A gente vem acompanhando, né? Mas tudo bem, então vamos combinar assim, tá bom? De 4, e aí até a semana que vem, por favor, vocês me encaminham aí por e-mail mesmo, tá? O grupo de vocês. E se alguém já quiser sugerir já, né? Olha, nós temos aqui uma planta do loteamento que nós estamos trabalhando. Olha, o grupo queria ver a possibilidade de fazer
é um projeto, não é para uma cidade inteira, tá? Não tem jeito de a gente fazer um projeto para uma cidade inteira. A gente faz esses projetos por bairros, por loteamentos, né? Por frações da cidade, né? Tá bom? Então, se já quiser sugerir, tá bom? A continuidade, né? Eu sei que vocês fizeram a disciplina de parcelamento do solo. Deixa eu te perguntar. O meu grupo, na aula de um período que a gente fez hidráulica, a gente desenvolveu um trabalho sobre... projetou uma ETA. Né? Aí, então, a gente tem a adutora, tudo projetado já. Será que valeria a pena pegar para dar continuidade? Então... Você quer que mostre para você? Me envia. Eu vou ver. Veja bem, vocês vão montar um sistema de abastecimento de água. Então, mais para frente, acho que vai ficando mais claro para vocês. Como eu disse, o enfoque maior é na rede de distribuição. Ali é o ponto mais importante para a formação de vocês enquanto técnicos aqui. Lógico, levando das adutoras, o reservatório, né? Para poder ter esse sistema. Mas, geralmente, por exemplo, a gente está com um loteamento novo, tá? Vamos supor que tivesse um loteamento... Vamos propor um loteamento ali perto de Saramenha. Vamos supor um lugar assim. Uma área que não está ocupada ainda. Dentro de um espaço urbano. Aí, primeira coisa é fazer a consulta para quem oferta água. Ele vai falar assim, olha, o meu manancial tem ou não tem condição de te abastecer? Aí ele vai falar, meu manancial tem condição de te abastecer. Ou meu sistema te atende, que é o sistema que ele fala que é o manancial e a ETA. Aí ele vai te falar, olha, você vai então ter que puxar da ETA ou de alguma adutora minha, a sua adutora e a sua rede de distribuição. E nisso é bem provável que você precisa lá de um reservatório. Então, tem casos que a gente não precisará ter um novo sistema de abastecimento de água em nenhuma nova ETA. Tá? A maior parte das vezes é isso, a não ser quando a gente vai precisar de ampliar os sistemas, né? Praticamente todas as cidades aí que a gente vai estar trabalhando no país tem já um sistema implantado. Ou a gente então precisa de ampliar o sistema, aí a gente tem que fazer um estudo completo, né? Da demanda, da disponibilidade hídrica, aí vai desde a captação. Mas na maior parte das vezes, vocês vão cair nessa situação. Vocês vão consultar quem oferta a água e ele vai falar, olha, eu tenho disponibilidade de te atender. Se ele falar que não tem, aí o que ele vai falar? Então, olha, vai ter que ser implementada uma nova captação, tá? Isso ocorre, às vezes, sabe quando também? Não somente porque não tem a quantidade de água. Vamos supor que se a gente fosse fazer ali do lado de Saramenha, ali um bairro, e a gente tem a ETA Itacolomi, né, que está ali pertinho. Aí vamos supor que se ele falasse assim, olha, não tem disponibilidade de água na ETA Itacolomi. Aí teria que abrir uma nova captação de água. Agora, isso é mais comum acontecer quando a gente tem bairros, loteamentos em área de expansão urbana mais distante, porque às vezes fica inviável, vamos supor, vamos abrir um loteamento depois de Lavras Novas, tá? Aí nós vamos consultar quem oferta água no município. Ele vai falar assim, olha, eu tenho água para te atender, a minha ETA é Itacolomi, só que eu vou puxar de adutor até lá, mais ou menos, vamos supor, 60 quilômetros. Às vezes o custo fica inviável. Aí, esse estudo de viabilidade da captação, né, ou do manancial, passa, então, olha, então vamos ver aqui mais próximo. Aqui tem condição da gente perfurar um poço? Ah, não tem, é muito profundo. Mas tem algum manancial superficial aqui? Então, tem essas possibilidades, né? Então, estou só ilustrando um pouco as possibilidades, né? Mas, assim, o ideal é a gente trabalhar em cima do projeto, não da ETA, não nesse projeto. Talvez vocês possam aproveitar lá da parte da hidráulica, o projeto da bomba. Pode inserir o projeto da ETA, mas o enfoque não vai ser ETA. O enfoque aqui vai ser isso que eu falei, né? Essas estruturas hidráulicas da captação, adutora, reservatório e distribuição. Com mais enfoque nas redes de distribuição, que ali dá mais trabalho a gente projetar a rede, né? Então,
o segmento, né, da disciplina aqui do curso, talvez faria mais sentido, né, seria o projeto de parcelamento do solo. Vocês não fizeram? Loteamento? Projeto de loteamento? Fizemos. Isso, eu queria que vocês me mandassem esse projeto, entendeu? Em cima desse projeto, que seria legal vocês adicionarem essa nova camada agora. E aí, então, vocês entrariam no próximo semestre com uma nova camada, que é a rede de esgotamento sanitário. Provavelmente, vocês devem trabalhar também a rede de drenagem pluvial, e aí ir urbanizando essa área, né? Depois entraria o projeto da via, né? Então, vocês vão trabalhando. Porque, assim, o projeto urbanístico, gente, de um loteamento, ele é contemplado aí, né, o projeto de loteamento, pelo urbanístico, que é esse de parcelamento. Aí depois entra com esse da infraestrutura. Isso, para mim, é o carro-chefe em termos de projeto técnico da engenharia urbana. Certo? Então, assim, para vocês abrirem um escritório ou mesmo trabalhar numa prefeitura ou numa dessas empresas aí que oferecem desses serviços, como eu disse, né? Tá? Então, me envia esses na semana que vem, até semana que vem, tá? Principalmente do parcelamento e o nome do grupo. Que aí eu vou avaliar com vocês, assim, olha, né, cada caso, né? A gente vai avaliar cada caso, a solução, tá? Nós vamos pensar na solução. Então, a gente verifica. Tá, Tá João. bom? Paulo, obrigado, viu? Tá bom. Bora que tem outra aula agora. Mais dúvidas, gente? Qualquer coisa amanhã a gente, né, vai também elucidando alguma dúvida que ficar aí, tá bom? Mas amanhã a gente encontra, amanhã às 10h20, né? Eu acabei errando o horário inicialmente de hoje, mas amanhã às 10h20 mesmo, né? Tá certo? Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã, tá? Tchau, até. Beleza, Paulo. Obrigada. Obrigada, Paulo. Tchauzinho. Obrigado, Paulo. Tchau, Paulo. Mas- Obrigada.